Aleluia, louvado seja o Senhor, amém, irmãos? Bom, queridos, nós estamos compartilhando uma série de mensagens a respeito da unidade. Nós vamos entrar num período de jejum de 21 dias, algo muito poderoso, muito marcante, mas acredite, nada vai funcionar se não tivermos o mesmo coração, não mantivermos a mesma... Eu achei tão interessante ontem, alguns momentos da capacitação de líderes, os irmãos que estiveram lá podem testemunhar, que foi ministrado coisas que nós já estamos ministrando. Por quê? Porque a unidade é a base para nós avançarmos enquanto igreja. E hoje eu quero compartilhar com você a palavra, e eu dei o tema aqui, peguei uma palavra importante, alterei só algumas coisas, mas o povo é um. Fala para o seu irmão assim, nós somos um. Fala para o seu irmão, precisamos do mesmo coração. É interessante que a palavra de Deus, ela diz que não há limites para uma unidade consagrada para um propósito específico. Não há limites quando seu coração é um coração apaixonado. Não há limites quando você encontra algo que chama a sua atenção. Eu lembro que eu era jovem, 17 para 18 anos, e meus pais, nós mudamos de cidade, e eu já me relacionava com a minha esposa, Pamela, e aí eu morava em Belo Horizonte, e eu não tinha dinheiro, eu tinha acabado de arrumar um emprego, e eu arrumei um emprego porque eu precisava vir ver a minha namorada na época, e aí eu saía do trabalho na sexta-feira, às 18 horas, ia para a rodoviária, viajava a noite inteira, para chegar às 7, 8 horas da manhã, para passar o sábado e domingo com ela, para voltar no domingo à noite, que eu tinha que trabalhar a noite inteira para trabalhar no outro dia. Hoje, com 45 anos, eu falo obrigado, Senhor, porque tem avião e eu posso usar. Ai, obrigado, Senhor, porque o Senhor criou um negócio chamado milhas aéreas, é uma bênção. Aleluia. Mas por que ele fazia tudo isso? Porque é apaixonado. Encontrou algo que chamava atenção. Muitas vezes, muitos irmãos têm vivido paixões que são externas, coisas que são para fora. Alguns vivem uma paixão por um time de futebol. Eles gritam, brigam, esperneiam, viajam para outros países. Eu vi um camarada uma vez que vendeu uma casa para ver um jogo lá do outro lado do mundo. Fui pensando depois o que é que ele faz quando ele volta. Mora na barraca. Arruma uma montanha e mora na barraca. Quer dizer, por que ele fez isso? Porque tem uma paixão. Se houver uma paixão no nosso coração, não vai haver nada que vai poder nos parar. Projeta para mim Gênesis capítulo 11, verso 6, a Bíblia diz, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentem fazer. Quando temos a mesma linguagem, quando nós somos por um mesmo propósito, a palavra de Deus deixa claro que não haverão limites para aquilo que está queimando no nosso coração. É interessante que Deus mesmo diz, quando tem unidade, tem a mesma visão, tem o mesmo coração, não vai haver restrições, não haverão restrições jamais. E nós, queridos, o nosso coração, ao falar de unidade, ao ministrar essas mensagens, ao montar uma capacitação como a de ontem, eu não sei se você, líder de célula, já tem percebido, mas eu sinto um ambiente diferente no nosso meio. Algo que não tinha, tem sido produzido. Por quê? Porque quando nós temos a mesma linguagem e nós somos um no mesmo propósito, não existirão restrições para nós. Nós precisamos caminhar numa mesma unidade de língua, ou seja, daquilo que nós falamos, numa mesma unidade de propósito, numa mesma unidade da obra. A unidade tem que ser um valor inegociável no nosso meio. Não abrimos mão dele jamais. E por que isso é tão importante, pastor? Por que unidade é algo tão fundamental? Porque, ouça, existe uma equação espiritual. E acredite, eu vivi isso muitos anos da minha vida. Visão mais visão, ou seja, duas visões diferentes, o resultado disso sempre vai ser divisão. Se tem um caminhando para um lado e outro para o outro, o resultado é dor, é divisão. Já brincou de cabo de guerra? Você lembra que você era pequeno brincar de cabo de guerra? O resultado sempre é alguém machucado. Ou machuca a mão, ou estoura a corda, cai todo mundo, machuca todo mundo,
Ou o outro do outro lado é bruto demais, puxa, cai todo mundo com a cara ralando no chão, peito ralado no chão. Um para um lado, o outro para o outro, o resultado é sempre dor, sempre pressão. E essa é a equação da morte. E em Gênesis a palavra de Deus diz que a conclusão do Senhor foi clara. O povo se tornou um. Eles têm a mesma linguagem. Nada vai poder pará-los. Nada. Agora, a maior loucura é que aqui, no contexto, essa mesma linguagem era para algo ruim. Isso é que mais chama a atenção nesse texto de Gênesis. É que a unidade deles não era para a edificação do corpo, a unidade deles é para a edificação de algo para eles próprios. Aqui, se você não sabe, estava sendo construída a Torre de Babel. Babel é confusão. E eles queriam uma torre para chegar aos céus, para ser como Deus. Em outras palavras, é como se alguém tivesse a brilhante ideia de dizer assim, por que o céu é todo de Deus? Nós vamos chegar até lá também. E eu acho demais, porque Deus olhou e falou, vamos chegar. E por que vão chegar? Porque adquiriram o mesmo coração. O que é isso? Todo mundo está trabalhando por um propósito. Qual é o propósito deles ali no texto? Nós vamos chegar no céu. E essa construção dessa torre é obviamente algo contrário à presença de Deus. Mas apesar de ser contrário à vontade, à vida de Deus, Babel está revelando um dos maiores segredos do sucesso, de qualquer empreendimento da sua vida. Olha para cá, você quer ter um casamento de sucesso? Tenha uma mesma palavra com seu cônjuge. Você quer criar filhos de maneira cheia do Espírito? Tenha uma mesma palavra sobre a criação dos filhos. Se um alivia e o outro pesa demais, você vai causar um problema. Se os dois pesam demais, você vai causar um outro problema. E se os dois aliviam demais, você criou um marginal. Vai criar um grave problema. Todos os exageros nesse sentido serão um problema. Mas nada é pior do que uma linguagem dúbia. Do que um querendo algo e o outro querendo outro. É como se Deus olhasse do céu e dissesse, essa gente é um só. Eles estão falando a mesma coisa. O que eles estão falando? Vamos queimar os tijolos, vamos chegar lá no céu. E isso que eles estão fazendo é só o começo. Eles vão ser capazes de fazer coisas ainda maiores. Eu quero deixar de lado aqui a questão ruim da Torre de Babel, de tentar ser como Deus, todo o princípio, para trazer para você o lado da unidade. Unidade, esse é o segredo. Você quer avançar? Precisa de unidade. Unidade no entendimento, unidade no projeto, unidade no processo, unidade nos esforços, todos indo para o mesmo lado, todos caminhando numa mesma visão. Não há ninguém remando contra, não há ninguém preocupado com outras coisas que sejam suas próprias, mas alguém que entendeu, nós estamos aqui de passagem, nós amamos a glória de Deus, nós queremos ver a glória de Deus fluindo sobre nós. Quando isso se tornar realidade, vamos entender que jamais poderemos ser vencidos por nenhuma pressão natural, nenhuma opressão do diabo, jamais seremos parados. É interessante que Jesus no Novo Testamento falou um negócio muito parecido. Jesus falou assim, uma casa dividida contra si mesma não prospera. Quer ver um lar destruído? É um lar dividido. É um lar de crise. A fragilidade de qualquer igreja, qualquer empresa, de qualquer família, de qualquer célula, é justamente nesse ponto, divisão. Igrejas fortes são igrejas completamente unidas, que têm o mesmo propósito e uma mesma visão. Mas, queridos, muitas vezes nós vemos dispersão no lugar de unidade. Muitas vezes nós vemos competição ao invés de cooperação. Muitas vezes nós vemos subtração no lugar de soma, no lugar de multiplicação. Muitas vezes nós vemos, irmãos, difamação em vez de submissão e sujeição. Onde existem muitas línguas, onde ouvimos muito barulho, muita divisão e muita mente que está apontando para cada lado. E é interessante que você vê o lugar onde não tem unidade, existem sempre caras amarradas. Eu não estou falando aqui de temperamento, tem um que é mais tímido, tem um que é mais extrovertido, né? Tem um que gosta de falar mais, outro que gosta de falar menos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você chegar e sentir o ambiente resistência. Ambiente ruim. Um ambiente pesado, você sente que o ambiente está esquisito. Você já entrou no lugar que você falou, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu já preguei em lugar que eu na hora estou pregando e estou sentindo assim, meu Deus, o que é isso? Que resistência.
Parece que a palavra vai até um ponto e ela retorna. Pastor, como que você sente isso? Sente, a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra é viva. A palavra não é morta, a palavra é viva. E tudo que é vivo sente aquilo que é resistência. Irmãos, nós não queremos erguer algo para chegar aos céus. Não é esse o nosso coração. Mas nós queremos chegar até os confins dessa cidade para declarar que o reino de Deus chegou. Nós queremos chegar nos confins das cidades ao nosso lado para declarar que o reino de Deus é chegado aqui, que a vida de Deus vai ser transformada nesse lugar. Nós queremos mais e mais células, irmãos. Eu não me importo se vai ter 2, 3, 4, 5 células na mesma rua. Impressionante como alguns irmãos ainda ficam preocupados com isso. Porque a célula está muito próxima da outra. Eu queria que tivesse vizinho. Tem tanta gente para ir que não coube numa célula só, dividiu, multiplicou uma aqui, outra aqui, e nós estamos no mesmo lugar, e às vezes nós até baixamos, vamos combinar, numa quinta o louvor é meu, você abaixa o seu, eu escuto o meu. Na outra quinta o louvor é seu, eu abaixo o meu, eu escuto o seu. Você já imaginou que grande glória seria uma cidade toda tomada pela vida do Espírito Santo por irmãos que amaram o Senhor, que entenderam que têm o mesmo propósito? Eu quero declarar, Deus tem feito algo no nosso meio nesse ano. Deus tem mudado circunstâncias, mas quero te dizer, é só o começo. Eu quero que você crie uma expectativa no seu coração para entender que alinhar o coração, meu coração, alinhado com o coração dos meus irmãos, nada vai poder nos parar. E se você ler o livro de Gênesis, você vai ver que lá a unidade ela vai a 3 níveis. Primeiro ela vai à unidade de linguagem. O que é isso? Todo mundo fala a mesma coisa. Depois ele evolui para a unidade de propósito. O que é isso? O povo é um. Não basta falar a mesma coisa, tem que ser um. O que é ser um? Eu estou com você. Você é meu irmão. Sua dor é minha dor, sua alegria é minha alegria. Qual é a sua oração? Essa é a minha oração. Irmãos, muitas vezes nós queremos o bem para as pessoas, amém? Mas você já perguntou o que a pessoa quer? Muitas vezes quando eu vou orar, eu sempre pergunto, o que você quer? Às vezes eu olho situações e eu vejo, você é a saída. Eu acho que se fizer tal coisa vai dar certo. Mas eu sempre pergunto, beleza, dependendo de eu saber o que faço ou não, o que você quer que ore? É para orar pelo quê? O que é o seu coração? Onde você quer estar? Porque não adianta eu querer algo que a pessoa não quer. E se o coração do meu irmão é um, eu vou ser um com ele, nós vamos orar a mesma coisa. Nós vamos declarar a mesma coisa. Vou dar um exemplo para você. Nós somos pela cura e nós cremos na cura e eu creio que toda doença é do diabo. Você falou pouco amém, mas eu sei que você crê também. Então todo enfermo, eu vou declarar que ele será curado. Ah, mas o médico desenganou. Eu não fujo às realidades médicas não. Mas eu creio no poder da palavra de Deus. Eu não sou médico, eu respeito os médicos. O Silas é médico, louvado seja o Senhor. Eu sou pastor e eu creio na vida do Espírito. E se pode ser um câncer em fase terminal, se eu creio na vida do Espírito e o camarada lá diz que quer ser curado, eu vou orar com ele para ele ser curado. Pastor, mas isso é contra a lógica. Eu sei, eu não ando pela lógica, eu ando pela lógica bíblica e o Senhor sempre quer curar. E se o cara que está lá enfermo quer ser curado, eu que não vou contra ele. É muito ruim, acredite que eu vou te dizer. Eu e meu pai vimos isso esses dias, quando alguém enfermo está lá e ouve do médico, você vai morrer. Não tem mais o que fazer por você. Claro que não é com essas palavras, né? Mas não tem mais o que fazer. É horrível, é acabar com a pessoa. Isso é ela fazer ela se entregar mais rápido. Eu creio na palavra. A palavra diz que Deus pode curar e eu creio que Deus pode curar. Isso é até a mesma palavra. E a palavra de Deus também diz nesse texto que é a unidade da obra. Qual que é a unidade da obra? Nós ganhamos uma unidade de tal maneira que agora não tem mais nada que a gente não vá fazer, que não vá conseguir. Esse é meu coração para nós enquanto igreja nesses dias. Essa é a unidade que abala o inferno. Essa é a unidade que destrói os planos do diabo, que frustra os planos do diabo. Acredite, meu irmão, Deus tem algo para fazer através de você. Ah, pastor, já ouvi isso a vida toda. Continua ouvindo. Pastor, por que não acontece? Porque nós precisamos ter o mesmo coração. Precisamos ter a mesma visão. Você tem que ter o mesmo coração com o seu líder, de olhar para a sua célula e falar, vai multiplicar.
Você tem que ter o coração com o seu líder, de olhar e falar, nós vamos ter um encontro, dia 11/4 nós teremos encontro, amém? Quarta-feira nós vamos fazer o lançamento oficial do encontro aqui. Nós vamos orar por isso, vamos fazer algo que nós nunca fizemos. Em nome de Jesus. Você precisa ter o mesmo coração com o seu líder e dizer, estou com você. Vou pregar o evangelho, vou falar do amor de Jesus, vou levar uma pessoa para a célula. Precisa ter o coração de criança. O Anderson estava contando um menino na célula dele, ele virou para eles e falou assim, eu vou trazer os meus amigos. Como é que é o menino? O Cirilo, né? Eu vou trazer meus amigos. E ele falou, convidou os amigos. E ele está enchendo a célula com os amigos dele. É por isso que a Bíblia diz que o reino dos céus é das crianças. Você pensa que é dos imaturos, dos meninos, dos pequenos. Não, é esse coração. Eu vou fazer. E eu vou falar de Jesus. E eles vão vir. É mais ou menos assim. Isso seria um problema tão bom, né? Eu vou trazer. Depois você vê o que você vai fazer para cuidar. Eu tenho certeza que esse é um problema que seu líder quer. Primeira coisa, então, a palavra de Deus diz, nós precisamos ter o mesmo coração. Ser um povo unido em um só propósito. Acredite no que eu vou te dizer, não é algo simples. Não alcança assim. Paulo mostra em Filipenses capítulo 2, verso 1, que isso é um processo. Projeta para mim, Filipenses capítulo 2, verso 1. Irmãos, aí na mesa eu preciso que vocês sejam ligeiros, que eu estou com pouco tempo. Filipenses capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranháveis afetos de misericórdia, completai a minha alegria. Paulo está falando que é a alegria dele. Qual era a alegria dele? De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo está dizendo que isso é o quê? A alegria dele. Irmãos, tem uma diferença enorme entre união e unidade. Não é a mesma coisa. Eu quero reiterar aquilo que já foi dito para você, acho que foi o pastor Edson que falou, quem estava na capacitação ouviu ontem. Uma coisa é ter um monte de batata no mesmo saco, outra coisa é você ter um purê de batatas no seu prato. As batatas do saco podem ser separadas, mas o purê não pode mais. Uma coisa é ter os ingredientes para fazer um bolo, outra coisa é ter o bolo pronto, não dá mais para tirar o ovo. Fiz o bolo, agora me arrependi, quero comer ovo mexido, dançou, vai ter que comer bolo. Não quero comer o glúten, o trem tá cheio de farinha, cadê os anti-glúten aí? Vai ter que comer o bolo que tá feito agora e a farinha tá misturada, tá cheia de glúten lá. Ou não come? Aleluia. Então, irmãos, união não é algo difícil. União é as batatas juntas. Só que para ter unidade, vai passar por um processo. Ouça o que eu vou te dizer. Eu creio que nós estamos chegando nessa vida de unidade porque nós passamos alguns processos juntos. Para ter unidade, as batatas, para virar o purê, elas vão precisar passar pelo fogo. Depois do fogo, elas vão ser descascadas. Por fim, elas vão ser amassadas juntas. O fogo, ele aponta para o espírito. Descascar tem a ver com abrir mão do orgulho. Olha para cá. Não tem como andar em unidade com o coração cheio de orgulho. Um coração que quer as coisas para si próprio. Que não está disposto a perder pelo irmão. Por amor ao irmão, não tem como, eu vou além, não tem como você permanecer casado se você for cheio de orgulho. Seu casamento vai ser um fracasso, uma destruição total. Casamentos são destruídos porque cônjuges são cheios de orgulho. Não tem como você, jovem, morar na casa do seu pai cheio de orgulho. Você vai viver cheio de crise, você vai viver com o diabo assolando sua mente, falando para você que você não é amado. Se não abrir mão do orgulho, você não vai avançar em lugar nenhum. Precisa do fogo, precisa do descascar, precisa do amassar, precisa do quebrantamento. O que aponta isso, pastor? Unidade tem um preço. Unidade tem o preço de fogo e tem o preço de quebrantamento. Se não houver fogo e não houver quebrantamento, não vai dar para falar a mesma coisa. Não vai ter a mesma disposição mental. Por isso que Jesus falou, projeta para mim, Mateus capítulo 12, verso 25. Jesus falou que o reino dividido não vai subsistir. A palavra de Deus diz, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Sua casa tem que ter uma mesma palavra, sua célula tem que ter uma mesma palavra, como igreja nós temos que ter uma mesma palavra, o mesmo objetivo, um único tópico.
Eu fico impressionado que tem lugares que conseguem ter um culto na quinta-feira, que fala da graça, um culto na sexta, que fala da lei, e um culto de domingo que fala de tudo. Impressionante como tem células que não conseguem ter o mesmo coração. Que não conseguem olhar que está chegando um encontro, e nós fazemos parte disso. E líder, você não está sozinho. Impressionante como existem células, irmãos, que não se compadecem da dor do coração do líder, que está lá gemendo para Deus, falando, Senhor, manda discípulo, multiplica a minha célula, e o cara está lá olhando e falando, eu nessa não, estou fora. Muito trabalho, muita luta, muita crise. Não. Eu só quero ir uma quinta-feira e está valendo. Estou ocupado com outras coisas. Vou falar um negócio aqui, mas depois você vai achar que é pessoal. Não vou falar não. Irmãos, nosso projeto aqui é sermos uma expressão do Senhor Jesus nessa cidade. É tocar a geração através das células que se multiplicam. Irmãos, nós precisamos ser profundamente marcados por isso. Falar a mesma coisa, ter a mesma visão, ter o mesmo coração. Porque se tiver objetivo diferente, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Eu quero te perguntar, essa manhã, não precisa responder alto não, responde para você mesmo. Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu coração? Fazer um reino próprio? Ser famoso? Edificar alguma coisa que seja diferente ao que é a verdade da palavra de Deus? Irmãos, nós estamos nessa cidade como representantes do Senhor Jesus, para expressá-lo, como alguém que entendeu qual é a visão dos vencedores, como alguém que entendeu o reino de Deus, ele é ganhado pela graça, mas ele é tomado pelo esforço. Qual é o esforço? É trabalho? Não, é descanso na obra consumada de Cristo Jesus. Seu descanso na obra consumada de Cristo Jesus, não sou eu que levo as pessoas para o encontro, porque quem convence é o Espírito, mas quem você acha que o Espírito usa para falar, sendo que é Ele que vai conduzir? Tem gente que está esperando o Espírito Santo aparecer na frente do cara e falar, ele prega porque é ele que conduz. Não, ele usa você. Por isso que ele te encheu, para te usar. Não é para você ficar parado olhando. Lá o ímpio está indo para o inferno. Vizinho miserável com esse som alto, me atrapalhando. Você quer mudar o som alto dele? Ele vai tocar só louvor o dia inteiro, depois você pregar o evangelho e converter. Enquanto ele não converter, o na sua orelha mesmo. Mas não, você está pensando em mudar de casa. É mais fácil do que pregar o evangelho. Se não houver entre nós unidade, se não houver entre nós uma base forte para declarar diante do mundo espiritual, para declarar diante de Satanás e seus demônios, que nós temos um propósito e permaneceremos nele, se não houver essa unidade, vai haver um monte de restrição, um monte de crise. É interessante que depois da confusão que deu ali em Babel, a humanidade se dividiu. No início ali, os homens se dividiram. Gênesis 10, verso 31, a Bíblia diz que eles se dividiam assim, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e suas nações. Aqui tem um princípio fundamental, 4 estágios básicos de uma divisão. Primeira divisão são por famílias. O que é família? São os nossos relacionamentos de carne. São pessoas que estão se importando tanto com dentro da sua casa que esqueceu o resto. Pastor, você está dizendo que não tem que me importar com a minha casa? Não, eu estou dizendo que você tem que se importar com a sua casa e com o resto. Porque os dois extremos são absurdos. A Bíblia diz que se você não cuida dos da própria família, você tem um problema grave. Mas a Bíblia também diz que se você cuidar só da casa, você está abandonando toda a obra de Deus. Mas tem gente não, é minha casa, minha família. Eu não sei quem foi a boca do inferno que inventou esse negócio. Primeiro Deus, depois família, depois igreja. Não, trabalho, depois igreja. Quer dizer, como é que Deus pode ser o primeiro e a igreja que é a noiva dele pode ser a última? Eu não sei quem foi a boca do inferno que inventou esse negócio. De onde que saiu esse... Saiu lá do pé do diabo. Porque isso é equilíbrio, pastor. Isso é equilíbrio para o lado errado. Eu vou te falar, primeiro Deus, primeiro família, primeiro ministério, primeiro trabalho, seja excelente em tudo que você fizer. Expresse o Senhor onde você estiver, porque você não é nem mais crente nem menos crente no trabalho, do que nem mais crente nem menos crente do que dentro da igreja, do que nem mais crente nem menos crente do que no meio da família e nem na sua casa. Mas não, pastor, precisa de equilíbrio, nós precisamos de equilíbrio. Os irmãos viram aí o pastor que desistiu do ministério, chamou a família toda na frente da igreja e falou, estou abandonando o ministério para cuidar da minha casa. Você sabe quem que aplaudiu isso? O diabo.
Eu acho que lá no inferno, nesse dia, saiu uma frase assim, ó: tomara todos os pastores fizessem a mesma coisa. E estava cheio de crente aplaudindo, porque está buscando equilíbrio. Você sabe quem vibra quando um pastor desiste? Satanás. Porque ele olha e fala: a igreja perdeu. Largou. Colocou algo em primeiro, acima do que a noiva do Senhor. Assim como o contrário também é. Eu conheço gente que largou a família para cuidar da igreja. Isso também é outro absurdo. Você consegue perceber? Acho que os demônios ficaram: esse é o pastor de verdade. É esse que nós queremos à frente da igreja. Quem é o pastor que para, desiste, que não avança, que não tem o mesmo coração com a obra, que fica olhando para si, para suas crises, para os seus medos e para os seus problemas? Eles se dividiam por família. Todo relacionamento carnal é o germe da divisão. Irmãos, nós estamos fazendo parte de uma mesma família. Qual a família? Família do céu. Família do Senhor. Família é a presença dele. Outra causa de divisão são as línguas. Língua não é somente idioma, irmãos. Língua é expressão de conceito. Língua são as muitas opiniões. Isso muitas vezes nos leva a falar coisas diferentes. E aqui eu falo para mim, eu tenho um problema grave, eu tenho que me conter toda hora, porque eu sou cheio de opinião. E aí eu fico às vezes falando para mim mesmo: cala a boca que ninguém pediu a sua opinião. Falo às vezes para mim mesmo, estou numa reunião, surge algo, e eu vou ver: cala a boca, a sua opinião é sua, ninguém pediu. Vou para falar, vou pedir. Quando pedir, você fala. Quando não pedir, cala a boca, melhor. Eu faço muito para mim. Sabe, irmãos, nós temos que atentar para o que nós estamos falando. É óbvio que vai ter momento que nós vamos discutir, é óbvio que vai ter momento que nós vamos ter que expor o coração, mas fechado está, e nós vamos até o final. E nós vamos para o negócio acontecer. E nós não vamos parar de jeito nenhum. Outros são as terras. Terras simbolizam os territórios. É terrível quando tem irmão que presume que tem espaço da igreja que é dele, exclusivamente dele. Ele tem um território, que é uma região, um lugar. Nós erramos muito no passado com isso, irmãos. A cidade não é para ser loteada. A cidade é para ser conquistada. E a cidade vai ser conquistada com gente que ganhou o mesmo coração. Vamos embora. Vamos avançar. Vamos cooperar. Eu vou cooperar para você avançar. A cidade vai ser conquistada quando eu entender que eu ganhei um membro, fulano de tal, o Antônio José da Silva Santos Júnior, lá na minha célula, mas ele é vizinho, mora lá em Cajamar. E aí eu falo pro Antônio assim: ô Antônio, o que você quer fazer? Não, eu quero ficar com você. Antônio, vamos ficar comigo. Mas o melhor para você é ir lá para Cajamar, andar com o Edinho. É perto de, sei lá. Recebe mesmo. É lá para você estar na célula dele. Célula Zoe, Tabor. E a do Wagner, que eu nunca lembro o nome. Eu nunca lembro, não adianta. Você está lá é melhor para você. E se precisar, eu vou com você. Pastor, mas eu não conheço ninguém. Não, eu vou com, sei lá, umas 2, 3 células lá até você conhecer. Até você fazer uns amigos. Você não ficar sozinho. Isso é não ter o território. Mas não, muitas vezes, nós, amigo, eu ganhei, é meu. Quem ganhou? Eu que tenho o cargo de consolidar. Irmãos, a maior lacuna que nós temos na vida da igreja é a consolidação. A maior luta que nós temos na vida da igreja é a consolidação. Porque nós até ganhamos pessoa, mas na hora de cuidar, nós temos muitos afazeres. Irmãos, nós já fomos uma igreja de território loteado. Já fomos uma igreja de departamento com divisão. Irmãos, nós temos que lutar uns pelos outros. Líder de célula, a célula da sua esposa do Radicais Kids é tão sua quanto a sua célula de adultos. Sua célula são seus meninos. Tomara a Deus todos nós tivéssemos a alegria de ver o que o Silas viu. Um monte de menino que cresce agora está numa célula de jovens porque cresceu lá na célula de criança. Foi cuidado lá. E aí um dia chegou na célula de jovens. Avançou, foi guardada, mudou o estágio. Tomara a Deus, todos nós temos esse coração, mas muitas vezes nós não temos, não vemos. Por que nós não vemos? Porque as crianças não crescem? Não, porque a célula é dela. Não é minha. Eu tenho a minha para cuidar já. Tem a minha para olhar. Outra divisão são as nações. As nações são a consumação máxima da divisão. A nação é o lugar onde havia um rei.
Depois que os territórios ali eles eram separados, eles adquiriam uma linguagem própria, inevitavelmente ia surgir alguém que ia reivindicar aquela autoridade. Então, existem reis. O líder está falando um negócio. Irmãos, nós já tivemos uma célula assim no passado, que o povo fazia comunhão e largava o líder de lado. Isso é o ato. Fazia comunhão, marcava comunhão e fazia questão de não chamar o líder. E tinha um líder paralelo. Vê que o negócio do inferno é esse? Nasceu no pé do diabo um negócio desse. E aí você repreende, irmão, o que você está fazendo? Pastor, estou só cuidando dos irmãos. Irmão, e você está promovendo um coração sectário, você não está enxergando? Não, vou embora. Vai com Deus. Pode ir, melhor. Esse coração ou arruma ou não tem como. Por quê? Porque ele vai acabar com a vida. Acabar com a vida da igreja, minar a vida na rede, minar. Pastor, você quer que as pessoas vão embora? Claro que não, irmãos, eu quero que alinhe o coração. Mas é inevitável que quando eu tenho um querer, não quero alinhar o coração, não quero caminhar na mesma linguagem, não quero andar junto, não tem como. Não dá. Como diz o pastor Luiz, né, pastor Og, pastor Edson, se esse é o seu coração, você vai ter que procurar a sua turma. Porque essa não é a sua turma. Não tem jeito. Ou a gente alinha o coração e caminha no mesmo propósito, ou acabou. Irmãos, nós fazemos encontro. Amém? Amém. Pastor, o encontro não é bom, é uma estratégia ultrapassada. Você tem que procurar a sua turma. Nossa turma aqui é de fazer encontro. De pregar encontro. Nós pregamos, queremos ver gente nascendo de novo. E ainda creio que uma das maiores e melhores estratégias é o encontro com Deus. Seja de um dia, seja de 3 dias. O cara nasceu de novo, eu estou feliz. Seja de encontro de uma semana, se precisar. Mas o cara nasceu de novo, eu estou contente. Irmãos, no nome de Cristo Jesus, nós não podemos permitir divisões no nosso meio. Não podemos. A linguagem tem que ser a mesma, o toque tem que ser o mesmo, a trombeta tem que ser a mesma para chegar no mesmo lugar. E aí na sequência você vê o quê? Eles tinham todos a mesma linguagem. Você sabe por que os pássaros voam em bando? Porque quando eles começam a bater as asas, eles estão criando ali um ambiente com um deslocamento de ar, porque o outro pássaro também possa bater as asas, e chega um momento que todo mundo plana junto. Por isso que eles voam em bandos. E por isso que nós também não podemos andar isolado. O pássaro voando em bando, ele faz 70% menos de esforço. Você andando com seu irmão é 70% menos de esforço. Da mesma maneira, quando nós compartilhamos o mesmo sonho, quando nós estamos na mesma direção, estamos trabalhando para o mesmo propósito, nós vamos chegar no mesmo lugar. Irmãos, é maravilhoso quando você vê pais para o mesmo propósito para os filhos. Você vê que os filhos decolam, avançam. E o negócio rompe. Significa que não dá trabalho? Eu sei, pastor, criança não dá trabalho, dá fruto. Eu sei, eu louvo a Deus que meus meninos cresceram. Eles deram fruto, mas deram trabalho. Nossa, Deus do céu. Deu trabalho demais. Louvo a Deus que eles estão maior agora. O trabalho diminuiu só um pouquinho, mas já diminuiu. Eu já estou contente. Louvado seja o Senhor. Às vezes me causam umas emoções assim que eu falo, hoje para. Aleluia. Mas não para não. Louvado seja o Senhor. Bom, irmãos, é maravilhoso. Você vê, o pessoal tem toda a mesma visão. Então, queridos, a segurança no grupo, a segurança na comunhão, a segurança em você viver uma vida cristã junto com o seu irmão. Mas é um grave problema quando você vive isolado. O livro de Gênesis, irmãos, nos diz que o povo que construía a torre, eles tinham o mesmo falar, por isso que não tinha nenhuma restrição para eles. Era o mesmo falar, mesma trombeta. Qual é o falar? Nós vamos chegar no céu. Qual é o seu falar? Nós salvaremos pessoas. Nossa célula multiplicará. Nenhum casal vai se separar. Nossos filhos serão transformados. Famílias serão restauradas. E a graça de Deus vai fluir no nosso meio. O enfermo será curado. Aquele que está falido vai encontrar favor do Senhor. E vai ser um canal de bênção na vida do irmão que está do lado. Isso tem que ser nosso falar, irmãos. Não pode ser algo contrário. Paulo orienta os coríntios dentro desse mesmo princípio. Paulo diz, fala a mesma coisa, tem a mesma disposição mental, tem o mesmo parecer. Projeta para mim, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis a mesma coisa. Que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Não basta a unidade de propósito, nós temos que ter a unidade de linguagem. O que é isso, pastor? Fala a mesma coisa.
Falar a mesma coisa implica em ter o mesmo coração. Irmãos, é muito maligno ser faccioso. Faccioso é aquele que divide. É aquele que busca algo próprio. É maligno falar diferente. Eu já ouvi isso várias vezes. Quem tomou essa decisão? Não, o pastor que tomou, ele mandou fazer, eu faço, porque eu sou submisso, mas meu coração era fazer outra coisa. Você está dividindo o corpo. Está sendo muito tolo. E dividindo o corpo. Então, pastor, o que você faz quando você não concorda? Eu não falo nada. Tem uma coisa que eu tenho aprendido, pastor Edson, que se não tem coisa boa para sair da minha boca, é melhor não sair nada. O nada edifica mais do que coisa ruim. Então, você pode falar uma palavra negativa, eu fico calado. Voto para mim. E ainda fico lá, Senhor, meu coração está ruim, muda eu, Jesus, estou precisando ser transformado pelo Senhor. Se tem esse comportamento faccioso, isso vai causar transtorno. E você sabe o que é pior? Quem tem esse coração divisível é o primeiro a sofrer. Ele é o primeiro a sempre se sentir deslocado, sempre se sentir abandonado, sempre se sentir preterido por causa do coração. Irmãos, eu vou te falar algo muito sério, nós estamos na graça de Deus, amém? Mas a igreja é a menina dos olhos dele, irmãos. Eu amo você, mas não encosta no meu nenê de papai e minha filha não, nós vamos ter problema. Eu vou proteger o nenê do papai. E se o nenê do papai estiver errado, ela vai ser corrigida duramente. Até mais do que deveria. Eu vou proteger, vou trazer para perto, vou guardar. Então, irmão, você acha que o Senhor vai olhar para a sua noiva, a igreja, a noiva de Cristo, a menina nos olhos de Deus, e falar, tá tocando nela, fica tranquilo? Ah não, vai em paz. Isso não combina com Deus, irmãos. Deus ama os seus filhos. A Bíblia diz que você tem um advogado. O advogado serve para quê? Defender. O advogado não acusa, o advogado defende. Quem acusa é o promotor. Você não tem um promotor, você tem um advogado que te defende, que te representa. O advogado é um representante. Você tem alguém que te representa. Cristo Jesus te representa. Você acha que ele vai deixar impune? Irmãos, é muito grave tocar na noiva do Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém toca na igreja e fica impune. Ninguém. Você tem visto pessoas tocando, falando da igreja, atacando a igreja, impunemente, aparentemente. Acredite, ele está juntando um problema para ele. Eu vi, comentei, fui achincalhado, tomei pancada, me bloquearam de página, e eu acho que até agi errado, não deveria ter feito. Mas eu vi um pastor levantar para falar mal da igreja, dos erros da igreja. A igreja tem erro ou não tem? Claro que tem, irmãos. Para, não fecha os olhos. Eu fui atrás dele, falei no direct, mandei, ele gravou vídeo falando que a videira persegue ele. Quem que era da videira que perseguia ele? Era eu que estava falando com ele. Pode parar, você está falando mal da igreja, você é enviado do diabo. Você está sendo boca do inferno. O que aconteceu? Foi exposto num pecado maior do que aquilo que ele criticava dos irmãos. E todo mundo que estava junto com ele olhou e falou o quê? Você é do diabo também. Vamos fora, vamos sair do seu lado. Porque ninguém toca na noiva e fica impune. Não pode, a noiva é do Senhor. Eu talvez não tenha feito da melhor maneira, pastor Edson. O meu coração era de alertar, mas eu confesso que eu briguei. Mas irmão, você não pode ver tocar na noiva e não fazer nada. Não, esse é problema do pastor. Mas você é a noiva também. Está tocando e você não pode. Então, irmãos, eu nunca vi alguém que é faccioso que não sofreu perda. Eu nunca vi. Tem cuidado com esse pensamento divisivo. Sabe, o pensamento divisivo é aquele que resiste. É aquele que fala mal, é aquele que é rebelde. Na igreja nós temos que ter uma mesma maneira de pensar. Ah, mas pastor, então agora eu não posso discordar? Claro que você pode. É lógico que você pode ter um ambiente saudável para você discordar. Qual que é o ambiente saudável para você discordar? Você discorda de mim? Fala comigo. Esse é o ambiente saudável. Me dá a oportunidade de conversar com você, ou às vezes de dizer, eu penso assim mesmo. Vou mudar não, é isso aí que está na minha mente. Ou às vezes dizer para você, irmão, você tem toda a razão, estou errado, me perdoa. Mas falar para o outro, eu estou mal com o pastor Edson, vou lá falar, pastor Edson é divisível. E quem está sendo divisível sou eu. Porque sabe o que eu estou produzindo no ONG? Ele parar e olhar para o Edson e falar,
Vamos avaliar. Será? Eu acho que esse pastor Edson é problema mesmo. Esse pastor Edson só conta piada ruim. Eu acho que esse pastor Edson é de verdade, só conta piada ruim. Nós estamos produzindo um problema! Brincando com vocês. Mas que é verdade, é verdade. Só brincadeira nossa. O pastor Edson conta piada que só ele ri. Ô, glória. Às vezes a gente ri para ele não ficar sozinho. Mas continua, irmão, que essa alegria é ter você assim. Se for diferente, estraga. Louvado seja o Senhor. Irmãos, temos que ter o mesmo coração. Andar junto, mesmo propósito. Dividido não vai. Não vai. Eu quero te dizer algo aqui como pastor de sua igreja que ora por você todo dia, amém? Se você não concorda com o seu líder, não gosta dele, muda de célula. Muda de rede. Não fica lá dividindo o coração. Não fica lá olhando, falando, que absurdo, o que ele faz? Não fica lá, não faz isso. Você está minando a comunhão, você está minando a unidade, você está sendo boca do inferno, você está destruindo o corpo, você está fazendo o que não pode. E você vai sofrer. Porque se você arrebatar um grupo com o coração, você vai ser responsável por cuidar desse grupo. Porque a Bíblia também diz que quem muito é dado, muito é requerido. E se ninguém se afeiçoar a você, você vai se sentir rejeitado. De todo jeito você perde. Sim, porque tem uma grande diferença. Eu tenho um grupo que Deus me deu e eu tenho um grupo que eu conquistei. Quando Deus me dá, Ele também me dá junto a sabedoria para eu cuidar. Quando eu conquistei foi com as minhas habilidades, agora depende de mim. É muito grave. Cuidado com quem você segue, cuidado onde você vai atrás. Cuidado. Eu vi irmãos que tiraram irmãos de igreja porque um não concordava e ele fez a cabeça do outro para ir com ele e o outro foi. Quer dizer, você não percebeu que agora ele é responsável por você? Ele tem que te alimentar, tem que ser cuidado de alguma maneira. E você sabe qual foi o resultado disso? Todos se perderam. Todos sofreram. Todos pararam. Maldição sempre resulta de confusão, irmãos. Eu sei, tem diferentes ideias, aqui no nosso meio tem diferentes ideias, tem diferentes opiniões, diferentes maneiras de enxergar. Mas se houver um coração dividido, vai haver maldição. A bênção de Deus é sempre ordenada na unidade. Não precisa projetar não, eu vou ler para você, você pode ler depois. Salmo 133, verso 1, a Bíblia diz, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. E aí na sequência tem uma série de palavras e a Bíblia diz, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. União, mesmo coração, unidade, mesmo propósito, vamos caminhar junto, vamos olhar junto, vamos chegar no mesmo lugar. Não vamos dividir. Está chegando encontro dia 11/4. Eu vou participar. E eu vou ver gente sendo salva. E se eu não tiver ninguém para ser salvo, eu vou lá servir de alguma maneira. E mesmo que tenha, eu vou lá servir também. Vou lá para orar, para interceder. Não vamos me deixar entrar, esconde lá no canto lá. Eu lembro que na época da pandemia o Edinho assistia culto escondido dentro do berçário. A gente falava, não entra, não pode entrar, os caras vão querer brecar tudo, abrir a porta do berçário, saiu o Edinho, a família dele toda. Mudei o culto para quarta-feira, para gravar, porque era a do Edinho. Aí o Edinho me aparece aqui na quarta, entra aqui, ninguém nem vê, sai do berçário de novo. Deixa para lá, vai. Deixa o culto assim mesmo. Guarda ele. E não pegou Covid, não, né? Aleluia. Louvado seja. Eu peguei ele, não. Ô, glória. Aleluia. Irmãos, coração, vamos estar juntos. Vou largar você. Seu Deus é meu Deus. E nós vamos juntos até o final. Qual que é o resultado de caminhar dessa maneira, pastor? Não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. O diabo não pode resistir à unidade consagrada. As portas do inferno não resistirão se nós formos esse purê de batatas, ao invés de sermos um monte de batatas reunidas aos domingos no mesmo saco. Eu tenho uma história, eu vou ler para você, eu acho muito interessante, né, que conta lá numa marcenaria, deve ter sido a marcenaria do Pastor Edson, né? Lá houve uma assembleia na marcenaria, e aí foi uma reunião das ferramentas, e as ferramentas resolveram acertar suas diferenças. E aí o martelo exerceu a presidência, foi o primeiro, mas os participantes, né, os demais notificaram, martelo, você tem que renunciar, sabe por quê? Você faz muito barulho, você bate em todo mundo, você vive golpeando, não tem como você liderar. E o martelo reconheceu a sua culpa, e ele pediu ali, mas ele resolveu pedir para que expulsasse também o parafuso. Qual era a alegação? O parafuso não tem como liderar, ele dá a volta demais.
E volta e não consegue falar as coisas, não chega em lugar nenhum. E aí, diante do ataque, obviamente, o que o parafuso vai falar? Ele concordou, mas por sua vez ele pediu a expulsão da lixa, porque ele disse que a lixa era muito áspera, ela tratava os irmãos os outros com muita aspereza, e era sempre muito atrito, e a lixa acatou a sua condição, mas ela pediu que expulsasse o metro, porque o metro ficava medindo todo mundo. Mede porque acha que é o único perfeito. E aí, nesse caos, entrou o marceneiro. O marceneiro entrou, o pastor Edson entrou lá na marcenaria. Usou o martelo, a lixa, o metro, o parafuso, e uma meia dúzia de madeira rústica virou uma linda cadeira. Um lindo móvel construído. Quando ele terminou, a marcenaria ficou só novamente, e a assembleia foi terminar ali a discussão. Aí o serrote tomou a palavra e disse: senhores, ficou demonstrado que todos nós temos defeitos, mas o marceneiro trabalha com as nossas dificuldades e com os nossos pontos mais valiosos. É assim que acontece na sua vida cristã. Você tem defeito? Seu irmão também tem. Você tem falha? Seu irmão também tem. Mas o Senhor trabalha com a perfeição de cada um e faz cada um ser uma bênção na vida do outro. Só não tem como ser uma bênção se está longe, separado, magoado. Eu quero te falar algo muito sério aqui para a gente orar. A base da unidade é o perdão. Tudo começa com o perdão. Tudo começa com olhar nos olhos e dizer: perdoa porque eu errei. Eu fiz. Que é o criminoso que falou, mas fui eu mesmo. Falei. Fiz o que não tinha que fazer. Me coloquei onde não tinha que colocar. Fui o arrogante, fui o divisivo, fui o crítico da história. Fui eu me levantei contra. Eu preciso do perdão dos irmãos. Eu preciso do favor do Senhor. E o favor do Senhor vem com perdão. Esse negócio é tão poderoso. Você sabe por que é tão poderoso? Porque você está arrancando a culpa de dentro de você e agora você jogou no colo do outro. Porque agora o outro tem algo para fazer. Eu te pedi perdão, que nulo não vai ficar. Você tem que dar uma resposta. Qual é a sua resposta? Você sabe qual a resposta que alguns dão? Não perdoo. Você sabe o que acontece quando você não perdoa? Não tem como andar junto. Acabou. Mas quando você diz que você está perdoado, e ali você sabe o que acontece no reino do Espírito quando você diz que está perdoado? As cadeias que destroem, a resistência espiritual, ela cai. E aí você pode avançar para o mesmo propósito. Você pode avançar para o mesmo lugar. Você pode pegar do lado do irmão e falar: vamos embora. Vamos embora. E sabe o que acontece quando você perdoou de verdade? Quando alguém um dia vem tocar no assunto, você viu, mas o fulano está fazendo de novo, ele já fez. Sabe o que você diz? Eu já perdoei. Eu estou em paz. Pastor, saíram falando mal, criticando. O que você vai fazer? Eu tenho dito para muitos irmãos: não faz nada. Não faz nada. Pastor, mas está falando mal de você. Ele está falando mal de mim porque tem alguma coisa contra mim. Mas não falou para mim, então está tudo bem. Vai em paz. Deus te abençoe. Mas segue caminho. Eu não quero ficar restrito e preso o coração com ninguém. Não quero viver em paz. Quero que você viva em paz também. Perdoa, filho. Perdoa na sua célula. Às vezes você vai ter que sair da célula, você está aí lá na outra para dar um abraço ao seu irmão e falar: me perdoa. Perdoa. Vamos caminhar. Vamos avançar. Vamos parar de olhar só para a nossa cozinha. Só para a nossa família, só para o nosso território, só para as nossas coisas. Vamos olhar para as coisas do Senhor. E para fechar a palavra de Deus, tem uma máxima que ela diz assim: busca primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você sabe por que muitas vezes nós não avançamos? Nós buscamos as demais coisas querendo ganhar o reino de Deus e a justiça dele. Mas não é. A equação é: reino dos céus é a sua justiça. Como que eu ganho o reino dos céus? A Bíblia diz que eu tomo ele por esforço. O esforço de quê? De entrar no descanso. Descanso do quê? De que eu fui justificado pela graça de Cristo Jesus. E o favor não depende mais das minhas obras, mas depende da dele. Mas eu falo de Jesus e vejo pessoas que o Espírito entra lá e toca o coração delas. Tem alguns que são mais duros. O que eu faço por esse mais duro? Eu oro por ele e eu continuo falando de Jesus até ele ser tocado pelo Evangelho. Mas tem uns que guardam mais rancor. O que eu faço por ele? Eu falo para ele: perdoa. Resolve.
Louva a Deus. Louva a Deus. Você precisa de amigos. O amigo não é aquele que bate palma para todas as suas falhas. O amigo é às vezes aquele que olha para você e fala para você está com coração peludo. Tem que resolver no seu coração. Eu me lembro uma vez, irmãos, abrindo meu coração para você, eu estava em Goiânia, muito chateado, eu era discipulador, eu era pastor, acho que era pastor já, tinha sido ordenado. Tinha saído debaixo do pastor que me ordenou, estava andando com outro pastor, com outro coração, com outro jeito, com outro estilo, e ele fez algo, nem foi contra mim, eu vou abrir para você entender, ele fez algo contra outro irmão, eu era líder de jovens, eu tinha um jovem na minha célula que de maneira irresponsável, ele resolveu sair de noite da célula com a moto dele sem luz, pegar a rodovia Dutra. O que você acha que aconteceu com ele? Ele foi esmagado por um caminhão. E a notícia chegou para nós. Uma semana ele ficou sumido, nós ficamos procurando. Cadê o fulano? Sumiu, cadê ele? Onde que ele está? E aquele desespero da família, encontramos no hospital, em coma, gravíssimo. E aí, ao dizer para um dos irmãos lá, a pessoa falou assim, mas ele provocou, porque ele saiu. Eu sei, ele provocou mesmo, ele saiu de maneira irresponsável, mas isso não é coisa para falar, irmãos. Isso me feriu muito. Eu fechei meu coração. E eu acho que eu tenho, até hoje eu acho que eu tenho razão. Porque isso não é coisa que você fala. Como é que você vai falar um negócio desse? Ele provocou esse acidente, foi ele que fez, foi ele mesmo. Mas isso não é coisa que você fala. Ali no momento do hospital, eu fui para Goiânia magoado, ferido. E aonde esse irmão chegava, eu saía. Você vê como é que pode, era meu pastor. Ele chegava do lado, eu ia embora. Ele chegava, eu vou falar com você, não quero falar com você não, embora. Mas eu tenho um amigo. O pastor Adriano Riff é meu amigo, parou do meu lado e falou, vem aqui, quero falar uma coisa com você, porque eu amo você. Você está com o coração peludo, você tem que perdoar. Mas eu, cheio de justiça própria, o que você acha que eu falei para ele? Mas eu tenho razão. Ele falou, tem mesmo. Eu também estou chateado. Mas o coração está errado. Razão não é maior do que o coração, certo? Perdoa. Mas você acha que eu fui lá na hora perdoar? Não fui. Fui lá no meu lugar. Eu não vou falar com ninguém também. Eu preciso do Senhor. E você acha que o Senhor começou a falar o que comigo? Porque você tem o Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo falou comigo, você está errado mesmo. Você está cheio de justiça própria é breco favor. Você tem razão, não era para falar isso mesmo. O menino morreu uma semana depois, irmãos. Aí que minha justiça própria subiu lá para a lua. Quando que mudou, pastor? Quando eu resolvi perdoar. Quando eu resolvi parar e falar, você nunca devia ter falado aquilo que você falou. Eu me ofendi muito, porque eu sei que se fosse eu, você ia falar a mesma coisa. Mas eu vim aqui te pedir perdão, porque eu restringi meu coração com você. Foi tão interessante que a hora que eu pedi perdão, na época eu queria andar com o pastor, posso falar, o pastor Gilberto, queria andar com ele. Queria. Mas sempre o meu coração foi, vou servir a igreja onde a igreja precisar que sirva. Quando eu perdoei, não sei o que aconteceu, fizeram a mexida lá, você vai ser enviado para andar com o pastor Gilberto. Na hora eu lembrei e falei, uau, eu queria. É o que estava no meu coração. Parece que ficou restrito por meses, porque eu resolvi guardar mágoa dentro do meu coração. O Senhor estava me dando a oportunidade de resolver para poder avançar. Quando você não resolve, você breca o avanço da vida. E aí às vezes você olha, pastor, o que tem a ver essa história? Tem a ver que se eu não tivesse ido andar com o pastor Gilberto em Campinas, eu não estaria aqui hoje vivendo o melhor de Deus para a minha vida. Algo teria mudado no meio do caminho, alguma outra história teria sido reescrita, tudo por conta de uma resposta lá atrás. Uma resposta que você dá certa, ela é capaz de mudar o destino da sua vida no futuro. Assim como sim, uma resposta errada, ela é capaz de escrever uma história. Hoje somos resultados das respostas que demos ontem. Amanhã seremos resultado das respostas que dermos hoje. Eu quero te convidar para ficar de pé, para dar uma resposta para o Senhor hoje. Você é pela unidade, você é pelo mesmo coração, ou você vai ser pela divisão? Por uma obra própria, por uma edificação que seja própria.